Desde pequena, eu falava que eu ia ser mãe de menina. Na verdade, eu falava que eu ia ser mãe de duas meninas. E aí eu sempre falava Clara e Alice. Poucos dias após anunciar gravidez, Graciele Lacerda conversou com os fãs e revelou que já escolheu um nome para o bebê, fruto do noivado com Zezé de Camargo. Entre várias dúvidas dos seguidores sobre sua gestação, a famosa contou que ainda não tem um nome escolhido se for menino, deixando essa missão para o pai. Gente, eu não tenho nome de menino. Não tenho, nunca tive. Eu falei que se for menino, o Zezé vai decidir o nome. Desde pequena, eu falava que eu ia ser mãe de menina. Na verdade, eu falava que eu ia ser mãe de duas meninas. E aí eu sempre falava Clara e Alice. Aí, soltou o balãozinho. Aí, Alice, o Zezé falou que não gosta muito. Aí eu desisti de Alice. Aí eu falei, então tá. Então se eu tiver uma menina, vai ser Clara. Eu amo esse nome, Clara. Acho um nome, eu gosto de nome limpo, fácil, sabe? Eu não gosto de nome composto. Tipo Maria Clara ou Clara alguma coisa. Então, se for menina, vai ser Clara. E se for menino, ele vai escolher, porque eu não tenho noção. Tenho 43 anos. Eu comecei o meu tratamento para engravidar com 38 para 39 anos, vamos dizer assim. Eu comecei com 39 anos e eu consegui engravidar com 43 anos. Gente, então, eu fiz a implantação em abril. E aí, quando você faz a implantação, aí você tem que ficar de repouso 10 dias. E 10 dias você faz o primeiro beta, né? Gente, esses 10 dias é uma tortura, porque você tem que ficar quieto, você não pode fazer nada. Você fica naquela expectativa. Eu já tinha passado por isso 6 vezes, né? De implantar e aí chegar lá fazer o beta que deu positivo ou que deu negativo. Nossa, é uma sensação assim muito ruim. Então foi uma tortura. E aí no dia que eu fiz o beta, foi no dia que eu fiz um ensaio fotográfico. Eu vou até colocar aqui a fotinha no dia que eu recebi. Eu estava no estúdio fazendo fotos. E aí, antes de fazer as fotos, eu fiz o exame de sangue e fui fazer as fotos. Só que eu cheguei pro meu médico e falei bem assim: doutor, se você por um acaso vê esse exame antes de mim, e se não der positivo, não me fala. Porque eu vou estar fazendo fotos, eu não quero ficar com cara de choro, eu não quero saber. E aí, à noite, quando eu chegar em casa, você me fala e eu vou ver. E aí, eu fui fazer as fotos, desencanei. Aí, eu tô lá me maquiando, meu médico começa a me ligar desesperado, eu não queria atender ele, eu não queria atender ele, não queria... Aí, a secretária me mandou uma mensagem, eu só vi, assim, o desenho da mulher gravidinha no WhatsApp. Falei, meu Deus, não é possível. Aí eu peguei e retornei pro meu médico. Aí o meu médico me deu notícia falando, você tá muito grávida. Eu tinha dado mais de 1000 e nunca tinha dado isso. Nunca. E aí eu tive que me segurar. Porque eu não podia falar com ninguém. Todo mundo tava ali no estúdio pra tirar foto. Aí eu falei com o meu médico, voltei a me maquiar, fui fazer fotos. Como se nada tivesse acontecido, eu tive que segurar a informação até eu chegar em casa e poder contar pro Zezé. Porque, na verdade, eu cheguei em casa, a primeira coisa que ele perguntou foi isso. E aí? Não dava nem pra fazer surpresa pra ele, gente. Que eu já cheguei em casa, ele já veio perguntando, e aí eu já falei. Deu positivo, deu mais de 1000, que nunca tinha dado isso. Mas mesmo assim, eu ainda tava insegura, né? Eu só relaxei mesmo depois de 3 meses, depois que eu fiz o exame morfológico. Até eu chegar nos 3 meses, eu ainda tava com a sensação que podia acontecer alguma coisa. Sim, ficou mais entre eu e o Zezé. Por quê? Porque eu tive 6 tentativas de FIVs. E sempre elas iam, chegava a 2 meses e eu perdia. Já aconteceu dessas 6, 3 que eu fiz, que foi e não foi pra frente. Então, e das outras vezes a gente chegou a contar pra algumas pessoas. E o sentimento, gente, de você falar que tá grávida, depois você perde, e aí você tem que falar pra pessoa que você não tá mais grávida, é a pior coisa que tem. Então, dessa vez a gente decidiu ficar quieto e só contar quando tivesse, assim, tudo bem, sem perigo nenhum. E aí, quando realmente eu tive certeza que tava tudo bem, aí eu contei pra minha mãe e minha sogra. Foram as únicas pessoas que a gente conseguiu dividir. Essa pergunta é legal. Gente, assim que eu descobri que eu tava grávida, e eu fiquei desesperada porque meus branquinhos estavam gritando, e eu fui atrás de alguma tinta sem química que eu pudesse usar. E aí eu achei, da Keula, acho que é Keula que fala. Ela é uma tinta vegana, que não tem química nenhuma. Eu peguei a composição, levei para um químico olhar, avaliar, para um especialista mesmo, para ter certeza que eu podia usar, e realmente pode usar, porque não tem nada de química. Então foi a única que eu consegui usar. Já usei 2 vezes, para atingir meu cabelo, e se eu soubesse que existia essa tinta, eu não sabia. Eu já tinha usado há muito tempo, porque ela é maravilhosa, o cabelo fica maravilhoso, e não me dá alergia no meu couro. Só se eu não puder mesmo, se eu tiver algum problema, alguma situação, é claro que vai ter alguns shows que eu vou evitar, mas por segurança mesmo,
às vezes de difícil acesso, né? Quando essas viagens, assim, que a gente vai fazendo, que é mais tranquilo, não tem problema nenhum, gente, porque, assim, gravidez não é doença, graças a Deus eu tenho saúde, eu cuidei muito, sempre cuidei da minha saúde justamente, né, pra isso mesmo, de treinar, comer saudável, isso tudo acaba ajudando, e é uma coisa que eu continuo fazendo meus treinos, é claro que é totalmente diferente, né, a gente agora faz um treino mais leve pra manter, a alimentação também é muito importante, então, assim, se eu tiver saúde, se tiver tudo bem comigo, eu vou continuar indo até onde eu conseguir. Sim, até os meus 38 anos eu falava que eu não ia ter filhos. Mas por que eu falava que não ia ter filhos? Porque a minha situação com o Zezé foi muito conturbada. Eu ouvi muitas coisas, eu ouvia e ouvi muitas coisas desnecessárias que acabam me bloqueando, fazendo eu desistir de ser mãe e tentar viver só o meu relacionamento. E bloqueei isso na minha vida. E aí, com 38 anos, eu e o Zezé voltando de um trabalho, a gente conversando, e ele virou pra mim e falou bem assim, eu acho que tá na hora de você rever isso e pensar em ter filhos, porque você pode acontecer de lá na frente você se arrepender e ser tarde demais. E aí, a gente conversando sobre isso, aí eu comecei a analisar. E aí eu decidi procurar um médico e perguntar, me aprofundar e saber o que poderia ser feito. E foi daí que começou todo o processo da fertilização e do processo de engravidar. Mas até meus 38 anos, tanto que eu não congelei óvulos, eu nunca me preocupei com isso. Se realmente eu quisesse ter filhos, eu tinha congelado meus óvulos lá com 30 anos, 31 anos, e eu nem fiz isso. E aí eu passei por esse processo todo de sofrimento, né, pra poder engravidar, porque eu não me precavi antes, né? Então, assim, eu até falo pras pessoas, quem quer ter filhos e quer deixar pra mais tarde, já congela óvulos, sabe? Porque você vai manter os seus óvulos saudáveis, a probabilidade de você fazer menos coleta é maior. Porque eu tive que fazer muitas para coletar óvulos, né? Porque eu já tava com pouca produção de óvulos. E a minha sorte é que eu sou muito saudável também, isso ajuda muito, né? A alimentação me ajudou muito, 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 mas depois eu vou falar sobre isso também. E aí, quem faz a sua reserva antes já garante, já evita muito sofrimento. Muito, muito, muito. Eu falo assim que, assim, é um caminho mais fácil. Mas eu não pensava, não queria. Foi uma coisa que a gente decidiu mais tarde, né? Na verdade, o Zezé abriu meus olhos, a gente começou a pensar nisso juntos. E foi quando a gente decidiu ter filhos. E aí mudou tudo, e aí foi todo esse processo todo. Mas já falo uma coisa, nunca abre mão dos seus sonhos por ninguém, por nenhuma situação, pelo que os outros falam, pelo que as pessoas falam. Porque eu fiz isso. Eu abri mão do meu sonho de ser mãe, porque eu queria viver o meu amor, o meu relacionamento com uma pessoa e provar para as pessoas que eu tava com ele porque eu amava, porque eu queria, sabe? E aí você escuta outras pessoas, outros julgamentos, e você acaba bloqueando isso. Então, não façam isso. Foi uma coisa que eu fiz e, graças a Deus, Deus me abençoou com um filho, mas foi um sofrimento muito grande por eu ter bloqueado esse meu sonho, essa minha vontade de ter filhos, por ouvir as pessoas e querer ficar provando pras pessoas, sabe? Uma coisa que não tem nada a ver. Não, gente, eu tô bem tranquila. Eu senti muito sono nas primeiras semanas. No Dia das Mães, o Zezé fechou em Araguapaz. E depois eu fiquei na fazenda. Quem me segue aqui vai lembrar que eu fiquei uma semana sozinha na fazenda, sem o Zezé. E foi justamente pra isso, né? Pra eu ficar mais tranquila. Naquela semana, eu estava com muito sono. Muito, muito, muito preguiçosa. Eu só queria ficar deitada. E foi bem difícil. Mas depois passou. Então, assim, eu não tô com sono. Aquele sono, assim, desesperado pra dormir. Normal, tá normal. Não tô tendo enjoo. Eu só sinto enjoo depois que eu como. Mas depois passa. Eu tive muita dor de cabeça. Eu fiquei doente. Peguei sinusite, né? Que lembra que eu fui pra Vitória. Eu tava com a minha sinusite atacada. Fiquei muito mal. Aí piorou. Porque aí você fica grávida, você fica mais sensível, né? Então eu fiquei bem mal. Tanto que eu fiquei muito preocupada. E aí eu até consegui uma médica lá em Vitória pra eu fazer uma ultrassom pra ver se tava tudo legal. Porque eu falei, meu Deus do céu, eu tô muito mal. Aí a sensação parecia... Como eu tava tendo dificuldade de respirar, parecia que o bebê também tava com dificuldade de respirar. E eu falei, meu Deus do céu, ele não tá conseguindo respirar. Enfim, aquelas neuras, né, com medo de perder. E aí fiz o exame, deu tudo certo. E aí eu tive essa crise de sinusite. Depois disso eu tive dor de cabeça, que estava no show em São Luís, que eu nem fui pro show. Eu fiquei no hotel com dor de cabeça, eu cheguei a vomitar. Então acho que as únicas vezes que eu vomitei na gravidez foi por causa de dor de cabeça. Eu tive dor de cabeça muito forte, que aí me fez vomitar. Mas fora isso, eu não tô sentindo nada. Tô de boa. Nada assim, de enjoo, de sono, de nada. Umas coisas ou outras, eu sinto muita falta de ar. Às vezes eu tô aqui falando com vocês, eu começo a ficar cansada. Às vezes eu fico cansada de falar, né? E só.